Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o que eu tava explicando pra vocês nos vídeos anteriores, eu quero postar todos esses vídeos hoje, né? Quer dizer, já comecei a postar, né? Porque eu vou postando, esvaziando a memória pra poder gravar novamente. Mas esse eu acredito que vai ser o último. Mudei um pouquinho de ambiente, porque eu tava lá na frente, só que aí chegou minha tia e ela fica lá sentada com a minha avó e elas ficam conversando. E como vai estar elas falando, eu falando, fica um negócio assim meio... ninguém entende nada, né? E aí eu vim aqui pra dentro, aqui pra cozinha, pra conversar, pra terminar todo esse assunto, pra encerrar logo e dar continuidade com esse canal, né? Como eu já expliquei toda a parte da Emily, agora eu vou falar do Gabriel. O Gabriel, depois do aniversário dele, fiz um aniversário pra ele bem simplesinho, não teve lembrancinhas, foi um aniversário simples. Eu fiz apenas sacolinha, teve comida, teve bastante, eu fiz bastante, teve salgado, teve bastante salgado, teve creme de galinha, teve cachorro quente. Então assim, a questão de comida teve bastante. Eu fiz um bolo bem grande, eu fiz um bolo de 3 andares, mas na hora da foto, eu vou tentar botar uma foto aqui do aniversário dele, pra vocês verem como foi um negócio bem simples. Não teve decoração, nem nada, docinho foi só brigadeiro e beijinho, foi um aniversário bem simples. Só pra não passar em branco, né? Antes da Emily ser internada, como eu falei, tava todo mundo gripado. Antes dela ser internada a primeira vez, tava todo mundo gripado aqui em casa. E o Gabriel não era diferente. Tem um negócio aqui me incomodando. Emily foi internada e ele continuou em casa, gripadinho. Minha avó que ficou com ele. Foram dias, assim, bem difícil, porque ele é muito colado comigo. Ele tá, assim, brincando em qualquer lugar. E de repente ele grita, mãe, mãe, tá onde? Aí eu tô aqui. Aí ele, tá de boa. Às vezes eu tô no banheiro e ele vem várias vezes, mãe, mãe, eu tô aqui no banheiro, quero entrar. Aí ele entra, dá uma olhada, checa se eu tô ali mesmo e aí sai. Então assim, foi a primeira vez que a gente ficou separado de dia à noite, desde que ele nasceu, né? Porque no caso foi de dia à noite, porque ele dormia aqui com minha avó e eu dormia lá no hospital com a Emily. Então foi bem difícil, ele chorava, ele queria... Minha avó ligava pra ele ficar me vendo. E ele, mãe, quando você vem pra casa? Ele também sentiu bastante saudade de Emily, porque apesar dele não gostar muito do contato físico, como eu falei, algumas vezes eu até falei assim, algumas vezes ele aceita o meu contato, mas minto, gente, ele aceita também o contato da Emily. Não é sempre, claro, porque como ela tem um jeito aqui, ele pegajoso, né? E ele não, ele é mais na dele, ele não gosta que pegue, ele não gosta que abrace. Então tem que ir com calma e tem que ir avisando, não pode ser um negócio assim de uma vez. Tem que perguntar, posso te abraçar? Posso pegar em você? Posso te beijar? E aí, dependendo do dia, ele vai dizer sim ou não, entendeu? Isso não só pra ela, mas para as outras pessoas aqui. Às vezes ele aceita e às vezes ele diz não. E se você forçar, ele chora muito, ele se desespera, acontece aquilo que eu falei. Então assim, foi muito difícil pra ele se afastar de mim, porque ele também tem as manias dele e eu faço parte de uma das manias, né? Ele sempre dormiu em cima da minha barriga, sempre. Gente, o sono dele é muito difícil. Desde que Gabriel começou a dormir sem estar mamando, vamos dizer assim, é um sono perturbado. Tem que trocar o gás, acabou. É um sono assim perturbado, então muitas vezes ele passa a acordar várias vezes na noite. E quando ele acorda que ele não tá em cima de mim, ele já me procura na cama e já corre pra vir pra cima de mim. Então ele não tem um sono muito confortável, um sono tranquilo. Ele acorda várias vezes chorando, é como se ele tivesse algum distúrbio do sono. Ele churuminga bastante à noite, ele me procura o tempo todo. Se eu me afasto um pouquinho, ele me procura na cama. E assim, foi difícil pra ele, pra mim passar esses dias longe, mas foi necessário, porque como Emily não tinha mais ninguém que ficasse com ela, porque primeiro que ela não queria mais ninguém, e segundo que pra passar a noite, nem todo mundo aguenta, né? Nem todo mundo consegue passar a noite no hospital com uma criança doente
dormir em cadeira, e graças a Deus que eu consigo dormir na cama com ela, mas existem casos que a mãe tem que dormir na cadeira, ou quem estiver acompanhando. E aí é muito difícil, gente, muito difícil, mas Deus é bom e eu consigo descansar com ela, né? Porque se não fosse, eu tava lascada. E ele sofreu por isso, por um monte de coisa, por falta, por certas manias, por certos comportamentos que eu não tava lá presente pra estar com ele, né? Mas passou-se, né? E aí eu cheguei do hospital com ela. E com 2 dias que eu cheguei do hospital com ela, eu tava no hospital com ele. Porque ele cansou muito e deu uma febre muito alta. Aí eu mediquei. Eu tenho até a foto aqui, ó, da temperatura, mas não da febre alta. É quando a febre já deu uma cedida a mais. E eu mediquei, levei ele pro hospital e lá passaram medicação. E descobriu-se que Gabriel tem certas alergias. Então, ele tem asma, ele tem uma asma que é alérgica. E nesse caso juntou a gripe com a asma e tudo, e ele ficou desse jeito. E tem certos alimentos que ele não pode comer mais que antes ele comia. Eu sempre comprei M&M pra ele, daqueles que vendem os portinhos assim, colorido no supermercado. E ele sempre comeu de boa, sempre tem vídeo aqui no canal até de compras, eu fazendo compras e eu comprando pra ele. Mas dessa vez ele não pode mais comer. Se ele comer, gente, ele cansa muito rápido. Ele cansa muito, muito mesmo, vocês não tem noção. Tem uma pipoca também, que se ele comer essa pipoca, ele cansa. E ele não pode correr, porque se ele correr também ele cansa. E não tô falando de cansaço físico, é algo respiratório. Ele fica extremamente cansado, ele começa a chiar, o pulmão dele faz barulho tipo de assovio. Fica quando ele respira, que é a asma, né? É a dificuldade para respirar da asma. E ele foi pra lá, eu fui com ele pro hospital, uma médica passou medicação, passou bombinha, e ele continuou o tratamento em casa e tudo certo. Não foi nada assim muito extremo. Outro comportamento autista que tanto ele como a Emily tem é o suporte da dor. Eles suportam a dor assim de uma forma muito de boa. Porque ele no hospital ele foi furado, botaram o soro, tiraram o sangue e ele não chora. Ele não chora, isso já faz algum tempo que ele é assim. E a Emily, desde novinha, ela bebezinha de colo, ela furavam ela e ela tipo, nem aí. Tá chamando a Emily. E assim, depois disso não houve nenhuma alteração na nossa rotina assim em relação ao Biel. Ele tem se desenvolvido bem, eu tenho feito acompanhamento dele também. E tá tudo dando certo, assim, graças a Deus ele não ficou doente mais. Quando ele tem crise de asma, eu faço uso da bombinha e do antialérgico, porque eu tenho que fazer os dois juntos, né? E ele melhora, assim, de imediato. Assim que a medicação é feita, no máximo, uns 20 minutos ele já tá bem. E não houve mais nenhum tipo de alteração em relação ao Gabriel, né? Tô tentando me lembrar, gente, se tem mais alguma coisa. Deve ter, mas é porque eu não lembro. E assim, durante esse tempo, o que me impactou mais foi Emily do que Gabriel. Eu vou botar esse barulho aqui, porque ele tá colocando o gás que tinha acabado. Ele tá colocando o bujão novo, né? E deixa eu ver, em relação a mim, não teve muitas alterações também, né? Eu também não... Tô sentindo que eu vou gravar um trechinho desse vídeo em cada canto aqui de casa. Eu tô aqui na parte de trás, onde ficam os bichos, né? Chegou a vez de contar sobre mim, né? O que aconteceu nesses últimos dias. Pra começar, gente, como eu falei, acho que no penúltimo vídeo, antes desse que eu tô gravando agora, eu tinha falado pra vocês que eu tava com muita dificuldade de conseguir trabalho. Não tava conseguindo encomendas mais, aqui caiu muito as encomendas. E eu não tava conseguindo mais nenhuma encomenda. Então eu tinha entregado o currículo em todos os lugares aqui na minha cidade. Eu moro em Mamanguape, Paraíba.
e não tinha conseguido nada. E é muito, muito frustrante quando você tem criança pequena que começa a faltar as coisas e você não vê de onde tirar. Então eu entreguei vários currículos e eu não fui chamada. Porque, não sei se vocês sabem, eu nunca tinha trabalhado, na realidade, fichado. Eu trabalhei em vários lugares aqui na minha cidade e em Natal também. Em Natal eu cheguei quase a fichar a carteira, só que aí aconteceu uns problemas lá e eu pedi minha carteira de volta e não deixei eles assinarem minha carteira. Já aqui na minha cidade é muito difícil assinar carteira. Geralmente só assinam a carteira aqui quando a pessoa trabalha em supermercado ou quando trabalha nas usinas de cana, sabe? De corte de cana. Fora isso, não se assina a carteira aqui e muito raramente se consegue um salário. Já cheguei a trabalhar aqui por R$500 por mês. Já trabalhei em salão que a gente só ganhava comissão daquilo que a gente fazia. Então também não tinha um dinheiro fixo. Em Natal eu trabalhei lá era como se fosse um buffet. Não sei se é isso, mas era coisa de refeição. E minha mãe tá ligando. Mas eu não vou atender agora porque senão vai acabar a luz e eu vou ficar gravando no escuro. Então daqui a pouco eu falo com ela. Então eu trabalhei lá nesse negócio de refeições coletivas. E lá a gente fazia de tudo. Desde marmita até lanchinho da tarde. E salgadinho, essas coisas. E lá também eu trabalhei por dia. Lá eu era contratada para trabalhar tipo freelance. Trabalhava um dia e chamavam para trabalhar na outra semana e tal. Mas não era trabalho fixo. E em Natal eu já cheguei a trabalhar também em padaria. E lá nessa padaria que eu trabalhava, eu ganhava R$280 por mês. Então assim, é muito difícil aqui trabalho no Nordeste. A lei aqui às vezes não funciona. E muitas vezes a pegada da necessidade das pessoas, você acaba aceitando certos trabalhos, porque você precisa de uma renda, precisa de ter algum dinheiro certo, e recebe uma mixaria e recebe um trocado que mal dá para as coisas. E aí por isso eu optei também por trabalhar com confeitaria, porque eu achava que, como eu trabalho com muitos doces variados, faço doce personalizado, então, nossa, eu vou ganhar pelo menos o sustento dos meus filhos. Mas não é o caso, não é esse, já que eu moro numa cidade pequena. E essa cidade que eu moro atualmente, ela é uma cidade que o movimento daqui de dinheiro é basicamente de cortadores de cana. Então, os cortadores de cana e o pessoal que trabalha na usina não recebe mais de R$3.000. Não recebem. Até os motoristas de ônibus, de ônibus não, de caminhão, que carregam a cana, né, Julieta, que lá pro sul recebem seus 4.000 por aí. Que eu tenho um tio que mora em Goiás e ele recebe mais ou menos esses 4 a 5.000 por mês. Aqui, os cortadores os motoristas, né, eles chegam a receber o que? 1.200, 1.500, no máximo 1.800. E aí se torna uma cidade que a renda das pessoas é muito baixa. E as pessoas não têm condição de arcar com esse tipo de doce, que é um doce mais trabalhado, é um doce mais caro. Acaba que vai diminuindo. As pessoas não têm condição de pagar um bolo. O quilo do bolo aqui tá agora, um dos mais caros, é R$65. Porque se subir mais que isso, você não faz, as pessoas não compram, não fazem encomenda e você fica sem ter uma renda. Então o quilo do bolo aqui é R$65, o lucro é mínimo. Isso eu tô falando o quilo mais caro, gente. Tem gente que cobra bem mais barato pra ver se vende, né? Que eu já cheguei a fazer isso, hoje eu não faço mais. E eu tava nessa situação assim, tão aperreada, vendo faltar as coisas dos meus filhos, tão preocupada. Tinha a escola dos meninos que tava pra começar, que isso foi tudo em dezembro, né, gente? Depois que a Emily saiu do hospital, eu fiquei cheia de conta. E aí eu entreguei currículo e ninguém me chamava e não aparecia encomenda. E foi aquilo tão angustiante, tão desesperador, que eu decidi que ia fazer um currículo diferente. Eu vou colocar aqui pra vocês a foto do currículo que eu fiz, como ele ficou. E eu entreguei esse currículo e eu fui chamada para... O primeiro lugar que me chamou foi um supermercado. Antes disso eu tinha entregado o currículo lá várias vezes e nunca tinham me chamado.
E os outros lugares que me chamaram também. Eu tinha entregado o currículo papel em folha, né, em ofício, e nunca tinha me chamado. A galinha subindo. E dessa vez eu fiz esse currículo, eu consegui fazer 4, porque ele não é um currículo baratinho, né, gente? Eu fiz um bolo, fiz uma arte no celular, pedi pra pessoa, fui na menina que imprimir. E fiz tudo isso pra entregar, pra conseguir ser chamada pra trabalhar, porque eu precisava trabalhar. E Gabriel tá chorando. Meu Deus do céu, como é que eu vou terminar esse vídeo? Já parou. Eu entreguei, eu fui chamada no primeiro que eu fui chamada foi no supermercado. No dia da entrevista, eu fui a primeira a chegar, eu fui a primeira a ser entrevistada. Eu fui muito elogiada por conta do meu currículo diferente. E quando eu saí de lá, eles me deram quase certeza que iriam me chamar para trabalhar. Eles não disseram já de imediato, mas eu senti uma certeza assim. E quando foi às 8 da noite, eu recebi uma ligação lá da gerente lá do supermercado, porque era ela que fazia a contratação e tal. Vai cair, dona Galinha. E ela me ligou perguntando se eu estava interessada na vaga, se eu aceitava trabalhar. Porque quando eu me candidatei à vaga de caixa. E a vaga que tinha disponível pra mim não era pra caixa. Como eu trabalhava com doce, com bolo, a dona do supermercado, porque era uma mulher, ela achou melhor e eu ficasse como na padaria, no setor da padaria, porque ela achou que eu ia desenvolver muito bem melhor na padaria do que no caixa. E, gente, eu não me candidatei a caixa, eu não me candidatei a trabalhar na padaria, quer dizer, mas você tá precisando tanto que a primeira oportunidade você agarra, você aceita. E eu aceitei. Eu vou ter que botar meu celular pra carregar de novo, porque eu deixei ele só dar uma carguinha e ele já tá descarregando. Mas eu vou tentar terminar esse vídeo hoje. Bom, gente, já passou-se mais um tempo. Meu celular carregou um pouquinho. Como eu quero terminar esse vídeo logo, já tá tarde da noite. Então eu decidi tirar ele da carga antes de terminar. Mas isso não se deve fazer porque pode danificar a bateria do celular, né? Mas é só porque eu quero terminar realmente esse vídeo hoje. Tô aqui com meu chicletinho. Ele vai e vem, sempre acaba ficando um pouquinho comigo, aí vai brincar um pouquinho, aí sai pra assistir um pouquinho, aí fica circulando. Vim aqui pro quarto porque ele não vai me deixar gravar, ele tá se balançando ali na rede agora. Mas enfim, eu não vou falar muito sobre esse trabalho, porque se eu for falar vai ficar um vídeo muito longo. Eu já tentei e fica um vídeo muito grande. Lá aconteceram muitas coisas. Eu me decepcionei, não com o trabalho, mas principalmente com as pessoas ao redor, porque eram pessoas que queriam me prejudicar ao ponto que conseguiram me fazer ser demitida, né? Eu não fui demitida. Na realidade, eles usaram assim o termo: seu contrato encerrou e a gente não vamos renovar, né? Completei os 90 dias e eles não renovaram. Eu tava fazendo vários trabalhos lá, várias funções. Eu fui contratada pra confeitaria, mas quando chegou lá, o negócio era diferente. Então eles faziam assim: você vai ser contratada pra balconista. Quando você chegava lá, você fazia 1001 função. De balconista, você tinha que fazer produção de salgado, produção de tortas, de sobremesa, de doce, limpeza, atendimento, caixa. Era 1001 coisa, não era aquilo que foi combinado. Então, assim, era um trabalho muito puxado, mas o pior era a falsidade das pessoas, porque eu nunca trabalhei, olha, gente, trabalhei em vários lugares, não eram compensatórios financeiramente, mas as pessoas se apoiavam, ajudavam as outras. Não, esse foi o primeiro lugar que eu entrei, que as pessoas tinham gosto em detonar umas às outras, em prejudicar, e fizeram coisas pra me prejudicar, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, como eu falei pra vocês. E eu fui trabalhar lá, passei a experiência de 3 meses. Na realidade, eles me demitiram um dia antes. Não, 2 dias antes de eu completar os 3 meses, porque houve um engano lá deles com a questão de data, o que estava no computador com o que era realmente, de fato, a data do início de trabalho. Também houve um erro na hora de fazer as contas, eles não calcularam nossas horas extras.
A minha hora extra, né? Os meninos lá não quiseram fazer questão, né? Mas eu fiz questão porque na padaria a gente trabalhava muito e eu sabia que eu tinha muito a receber, não era pouquinho. Se fosse um trocado, eu não ia fazer questão. Mas eu ainda tinha bastante dinheiro a receber, tanto é que ainda faltaram, depois das contas finalizadas, eles ainda ficaram me devendo R$ 700. Quase R$ 800, gente. 780, eu acho. Quase R$ 800. E eu não ia deixar assim de bandeja pra empresa lá que acabou de me botar pra fora R$ 800 de hora extra e salário família que eles não me pagaram. Não ia dar de graça, né? É meu, se eu tenho direito, se eu trabalhei, é meu, né? Então eu fiz questão e eles tiveram que refazer as minhas contas. Aí o que é que acontece, gente? Depois que eu saí de lá, tudo ficou muito difícil. Porque eu tava acostumado com um salário de 1.200, né? Que lá recebia-se um salário de R$ 1.200 e eu recebia mais um cartão alimentação de R$ 280. Então, quando eu fui dispensada, desligada da empresa, eu recebi minhas contas, eu usei para pagar umas dívidas, né? E o restante do dinheiro eu investi numa máquina de corte da Brother, maravilhosa, que por sinal vou ter que vender. Isso é assunto para outro vídeo que eu vou conversar com vocês, acho que é amanhã, porque eu quero encerrar o vídeo de hoje desses 10 meses. Então eu comprei essa máquina com a parte do dinheiro para trabalhar com papelaria personalizada, porém eu não tive o retorno que eu esperava, não teve encomenda. E eu só me frustrei ainda mais, gente. Eu queria sair da confeitaria, porque no período que eu trabalhei lá na padaria desse supermercado, eu fui tão, assim, inferiorizada, as pessoas tinham inveja do meu trabalho, no ciúme. E não é algo que eu queira me vitimizar, nem colocar como... Era algo que era tão forte que as pessoas de fora, os clientes, as pessoas que trabalhavam em outro setor, elas viam o quanto as meninas que trabalhavam comigo eram competitivas, ciumentas, e que ficavam soltando piada o tempo inteiro, e quando eu não tava, falavam mal de mim. Então as pessoas dos outros setores viram, nossa, o que é que essa menina tem? Por que essas meninas são assim? Por que elas tratam você assim? Né? E aquilo foi me fazendo mal ao ponto que eu disse, meu Deus, eu vou pedir pra sair daqui, porque senão eu vou entrar em depressão. E eu perdi o amor por aquilo que eu tanto gostava, que era a confeitaria. Houve momentos que eu pensei em desistir da confeitaria por condições financeiras, porque não estava dando financeiramente, porque aqui é uma cidade pequena, como eu já falei, não tem encomendas, então eu estava precisando de uma renda fixa. Mas nesse caso, gente do céu, o que essas meninas fizeram comigo lá me fez sentir como se eu não soubesse fazer nenhum brigadeiro. Como se meus doces personalizados, que quem conhece aqui meu canal sabe que eu faço há muito tempo, fossem a coisa mais feia do mundo. Como se eu não soubesse confeitar um bolo, como se eu não soubesse fazer nada. Me senti horrível, me senti péssima. E tomei um certo ódio pela confeitaria e não queria mais trabalhar de jeito nenhum com confeitaria. Por isso eu comprei essa máquina, mas enfim, gente, deu tudo errado. Minha vida deu uma... assim, não sei nem explicar pra vocês, que depois que eu saí dessa empresa, foi ladeira abaixo. Nada dá certo. Já entreguei currículo novamente, não fui chamada. A Emily voltou a ficar doente depois que eu saí de lá, né? No caso, essa segunda internação de Emily foi depois que eu saí do supermercado. Então, tudo que tinha de dar errado, deu errado. Deu errado e deu muito errado, gente. Então é assim, eu quero encerrar o vídeo por aqui, mas amanhã eu vou gravar um vídeo pra vocês, falando um pouco sobre a minha expectativa para o futuro, assim, o que é que eu vou fazer pra mudar essa situação. Garanto a vocês que vai ter muita mudança, quem for assistir o vídeo vai gostar, porque vai ter muita novidade. Quem gosta de coisa assim, quem é apegado mais ao antigo, gente, infelizmente não vai dar pra permanecer no antigo, porque tá sofrido e eu preciso de mudança na minha vida e na vida dos meus filhos. Então é isso. Essa foi, assim, uma playlist que eu vou deixar separada, só pra você entender o que aconteceu nesses 10 meses. Eu sou muito grata a todos vocês por terem continuado inscrito aqui no meu canal, mesmo depois de todo esse tempo que eu dei, todo esse intervalo, que respeitaram a minha situação. Muitas pessoas entraram em contato perguntando por que eu não tava gravando e eu expliquei
E agora eu vou voltar a gravar pra vocês. Se Deus quiser, não vai faltar mais vídeo nesse canal, tá certo? Um beijão, até o próximo vídeo e fui!